mas nós somos filhos por adoção. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é considerada como o evangelho das epístolas paulinas, ele vai declarar a respeito dos 3 tempos de Israel. Romanos capítulo 9, o passado de Israel. Romanos capítulo 10, o presente de Israel. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel. Porém, em contrapartida, para você se alegrar nessa noite com a palavra que confronta, que sara, que liberta, que cura, que renova, que purifica, que levanta, que exorta, que edifica, que santifica, ele é o dono da palavra. O próprio apóstolo Paulo vai ratificar, sistematizar a soteriologia, e ele vai declarar assim, em Romanos capítulo 6, síntese, em Romanos capítulo 6, nós estávamos no pecado, e o salário do pecado era a morte. Em Romanos capítulo 7, herdamos o corpo da morte, mas em Romanos capítulo 8, herdamos a vida eterna para a glória de Deus. Quer ver? E esse parente remidor na cruz do Calvário, ele cravou a cédula que nos era contrária conforme a cristologia paulina. Ele declara que na cruz do Calvário ele cravou a cédula que nos era contrária. Em outras palavras, naquela cédula estava o teu nome e o teu pecado. Mas Jesus na cruz do Calvário pegou o teu nome e o teu pecado, cravou na cruz. Enquanto o diabo procurava a cédula, Jesus pegou a cédula, cravou na cruz do Calvário. E já disse pela sua palavra: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quem trouxe glória a Deus, Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica? Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Caiu! Crava na cruz. Mas a cédula era simplesmente, Vinícius, era simplesmente a manifestação de um contrato que era contrário. Jesus pega o contrato do inferno, o pacto do inferno, o testemunho do inferno, o testamento do inferno, crava na cruz, e o texto declara, com muito respeito, o pastor Jeremias, eu me dirijo ao Senhor, o texto declara, e ele cravou na cruz. Sabe o que é cravar? Não é pegar e colocar, é pegar com força e colocar com força. É pegar com autoridade e colocar com força. Enquanto o contrato do inferno era condenação, Jesus rasga o contrato do inferno. E agora? Há um novo testamento escrito no meu sangue, no meu sangue, no meu sangue. Anda camassúria. A vergonha vai ser desfeita e a honra está chegando. Ruth é amiga, não largou a sogra, permaneceu na eira, ficou na terceira classe, o terceiro grupo. E o parente remidor ficava na porta da cidade, os juízes vinham até ele, ele conclamava a sua autoridade. Jesus ficou na porta da cidade, que é a cruz do Calvário que nos leva para o céu. Conclamou a sua autoridade, e eu e você passamos daqueles que eram da terceira classe para a primeira classe. Pergunte para mim, por que, pastor? Está fraco, diga, por que, pastor? Porque ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas o texto declara em João capítulo 1, no seu prólogo: aqueles que creem no seu nome, ele lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo é filho de Deus por geração, nós somos filhos de Deus por adoção.
Jesus é filho de Deus por geração, mas nós somos filhos por adoção. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é considerada como o evangelho das epístolas paulinas, ele vai declarar a respeito dos 3 tempos de Israel. Romanos capítulo 9, o passado de Israel. Romanos capítulo 10, o presente de Israel. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel. Porém, em contrapartida, para você se alegrar nessa noite com a palavra que confronta, que sara, que liberta, que cura, que renova, que purifica, que levanta, que exorta, que edifica, que santifica, ele é o dono da palavra. O próprio apóstolo Paulo vai ratificar, sistematizar a soteriologia, e ele vai declarar assim, em Romanos capítulo 6, síntese, em Romanos capítulo 6, nós estávamos no pecado, e o salário do pecado era a morte. Em Romanos capítulo 7, herdamos o corpo da morte, mas em Romanos capítulo 8, herdamos a vida eterna para a glória de Deus. Quer ver? Romanos capítulo 6, passado da igreja. Romanos capítulo 7, presente da igreja. Mas em Romanos capítulo 8 é o futuro da igreja. E que futuro é esse? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo declara: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Alabaragamácia.